Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli. Eu espero que vocês estejam aproveitando todos os capítulos que nós estamos aqui estudando, juntamente com o Espírito Santo de Deus, que nos instrui, que nos orienta, que nos dá a revelação desta palavra maravilhosa e poderosa do Senhor. Não esquece de deixar o seu like, por favor. Não esquece de compartilhar com mais pessoas que você sabe ou conhece, que possam gostar desse conteúdo, que possam desejar aprender a palavra de Deus, que para mim é a coisa mais importante da vida. Conhecer a palavra de Deus é muito importante. Não esquece, então, eu demorei um pouco para gravar esse capítulo 23, porque ele foi difícil para eu chegar chegar numa conclusão ou chegar no entendimento real, verdadeiro, transparente e rápido de tudo que o Senhor nos mostrou neste capítulo. Então, fala a respeito de leis, fala, por exemplo, a respeito de falso testemunho. Você jamais pode dar um falso testemunho, nem colocar sua mão, nem andar com o ímpio, porque o ímpio não vai te contaminar, para você não seguir a multidão. Eu achei interessante isso aqui. Você sabe que todas aquelas pessoas que condenaram o Senhor Jesus, muitos que estavam naquela multidão e gritavam: solta Barrabás, crucifica-o, solta Barrabás e crucifica-o, tinham sido curados individualmente pelo Senhor. Mas quando eles se uniram com a multidão, a voz da multidão falou mais alto pela condenação de Jesus. Seguir a multidão significa você seguir Jesus de longe, porque havia multidões que seguiam o Senhor Jesus. Mas para quê? Só para pegar um benefício dele. Porque quando chegou na hora de libertá-lo, quando chegou na hora de dizer àquele povo que você era pela libertação do Senhor Jesus e não pela de Barrabás, você se uniu à multidão. As vozes da multidão sufocaram a voz do individualismo. Por isso que eu digo que a nossa comunhão com o Senhor Jesus, ela é uma coisa muito pessoal. Ela não está ligada a um monte de pessoas, ela não está ligada ao clamor do mundo, às vozes desse mundo. O nosso relacionamento com o Senhor Jesus é uma coisa pessoal, é eu e Ele, é você e o Senhor. A multidão, você vai calar sua voz. A multidão vai deixar você com uma opinião totalmente diversa daquela que a multidão pretende gritar contra o Senhor Jesus. Preste muita atenção para você não seguir a multidão. A multidão representa as vozes desse mundo. Todo mundo faz assim, por que eu não vou fazer? Cuidado com a voz da multidão. Então ele fala: não seguirás a multidão para você fazer o mal às pessoas. Não siga. E nem vai fazer uma demanda falsa, tomando parte com o maior número para você retorcer aquilo que é direito, para você torcer o direito. Cuidado com tudo isso. E ele fala: se você encontrar o boi de um inimigo, olha só, o boi de um inimigo, não é o boi do seu amigo que você encontrou, é a propriedade, é aquilo que é do seu amigo, não é seu, é do seu inimigo, aliás, não do seu amigo, do seu inimigo. Sabe o que você vai fazer? Você vai reconduzir a ele. Mesmo daquele que te aborrece, o jumento daquele que te aborrece, você vai deixar de ajudar? Não. Você vai ajudar o seu inimigo. Você vai devolver a ele o que é dele e você vai ajudá-lo, caso ele estiver prostrado ali no caminho, o jumento dele. Certamente o ajudarás. Olha que diz: certamente o ajudarás. Não perverterás o direito do pobre, ou seja, não seja uma pessoa exploradora de pobre, não tenha misericórdia, e também não aceite o presente dos ricos, não aceite suborno, não perverta o direito do pobre, mas também não aceite suborno dos ricos. Não se encante, não fique, porque aquela pessoa é rica e eu vou andar com ela porque ela tem dinheiro. Não, o Senhor, ele não faz questão entre o rico e o pobre, ele não faz diferença entre o rico e o pobre. Todos somos iguais perante o Senhor. O Senhor faz diferença só entre aquele que o aceita e aquele que o ouve, e aquele que não aceita e que não ouve. Entre o justo e o injusto, esse o Senhor quer separar. O Senhor quer que os justos se aproximem dele
e não porque tem dinheiro, e não porque é rico. Então aproxime-se das pessoas que têm palavras de salvação para você, que têm palavras que podem motivar você, que podem aproximar você de Deus. Aproxime-se de pessoas que estão próximas do Senhor. Afaste-se das pessoas que não querem conversa com o Senhor, que não querem ouvir falar do Senhor, que isso aí é bobagem, vocês são muito exagerados, vocês são fanáticos, vocês são isso, vocês são aquilo. Afaste-se dessas pessoas. Também não oprimirás o estrangeiro, versículo 9. Depois ele vai falar do ano sabático. 6 anos você vai semear na terra, vai recolher os frutos da terra. No 7º você deixa livre e você descansa, você não faz nada, para que possam comer os pobres do teu povo e do sobejo como os animais do campo. Assim você vai fazer com a tua vinha e com o teu olival. Era comum que as pessoas, quando elas colhiam nos campos, elas deixavam aquilo que ia caindo do resto de milho, de qualquer coisa de trigo que eles estivessem colhendo, eles deixavam. Por quê? Porque os pobres vinham e pegavam, como fez nós vamos ver no livro de Ruth isso, como acontecia que os pobres viviam daquilo que sobejava. Então ele falava, não volta para pegar aquilo que sobrou, não, deixa para os pobres poderem também comer, né? 6 dias você faz seus negócios, o 7º você descansa, para que o seu boi descanse, o seu jumento descanse. Tudo isso que eu tenho vos dito, guardai-vos, e também do nome de outros deuses, nem se lembre, nem se ouça na sua boca. Qualquer outro Deus que não seja o seu Deus, você nem menciona, você nem fala, você nem dá bola para essas coisas. Aleluia! Deixa eu ver se eu estou com meu microfone ligado, às vezes eu esqueço, gente. 3 vezes por ano você vai celebrar a festa ao Senhor. A festa dos pães asmos, a festa da cega ou a festa das primícias, que são os primeiros frutos que você colhe, e a festa da colheita no final do ano. Tudo isso o Senhor falava 3 vezes por ano, vocês vão aparecer diante do Senhor. Você não vai oferecer sangue com pão levedado. O pão levedado é o pão com fermento, ou seja, o pão com pecado, não. E nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. Então, tudo que sobrava tinha que ser queimado no fogo, não podia ser consumido no outro dia. As primícias, os primeiros frutos, você vai trazer para a casa do Senhor. As primícias representam mais do que o dízimo, tá? Se você fala, eu não vou devolver o dízimo, isso aqui é a primícia, é mais do que o dízimo. Eles davam o dízimo e também traziam as primícias. É o primeiro fruto, é o primeiro salário, é primeira porcentagem do seu salário, a primeira parte, os 10% do seu salário, tudo eles traziam para o Senhor. E ele promete enviar um anjo a eles. No versículo 20, eu vou enviar um anjo diante de vocês, para que ele guarde vocês no seu caminho e ele leve vocês até o lugar que eu tenho preparado para vocês, porque eles estavam numa jornada pelo deserto e esse anjo, Deus sabia que eles seriam atacados pelos povos ali da região, então ele falou, eu vou mandar um anjo que vai à frente de vocês. Esse anjo, que se chama Jesus, ele está na sua frente até hoje. Ele vai à frente. Quando você confia nele, ele vai abrindo os caminhos, vai te livrando dos seus inimigos. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, ouça a voz do Senhor falando a você todos os dias e não provoque a ira nele. Ai, se você provoca o anjo do Senhor, se você provoca Jesus e se você provoca a ira nele, porque ele não perdoará a sua rebelião. Toma cuidado, porque o seu nome está nele. Você carrega um nome muito poderoso, você carrega o nome do Senhor, então você tem a obrigação de dar um bom testemunho e fazer as coisas certas para que você não envergonhe o nome do Senhor. Mas agora essa promessa é boa, hein? Se diligentemente, essa palavra diligentemente sempre aparece na Bíblia, né? Com diligência, com muito cuidado, com muita atenção, com muita disciplina. Se diligentemente você ouvir a sua voz e fizer tudo o que eu disser para você, então eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Aleluia! O Senhor vai lutar suas guerras. Ele vai ser inimigo daqueles que são seus inimigos e adversário de quem é seu adversário. Você entraria numa guerra com o Senhor? Você ia falar, não, chamar ele para uma guerra? Claro que não, você prefere ele do seu lado, deixa ele, né?
Ele chama os seus inimigos, você quer guerra com a minha irmã? Você quer guerra com o meu filho? Você quer guerra com a minha filha? Então a guerra é comigo. Aí você sabe o que vai acontecer com o seu inimigo, ele está enrolado, né? Porque o meu anjo vai diante de ti e ele vai te levar nessa terra que tem os amorreus, heteus, perizeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não temas, não é você que vai destruir, que vai lutar com seus inimigos. O Senhor diz, você me coloca na frente, coloca meu anjo à frente, o anjo do Senhor é o Senhor Jesus, e ele vai lutar suas guerras, ele vai destruir os seus inimigos, ele vai lutar por você, aleluia. E se servires ao Senhor seu Deus, ele abençoará seu pão, sua água, e tirarei do meio de vocês, todas as enfermidades. Você está com alguma enfermidade? O Senhor vai tirar do meio de você. Receba essa palavra agora em nome de Jesus, aleluia. Não verá nenhuma que aborte. Veja bem, o Senhor ia cuidar para que aquelas mulheres não abortassem, não perdessem seus filhos. Hoje nós temos gente aí lutando pelo aborto, pelo direito do abortar. E Deus, olha, eu vou preservar vocês de uma tal forma que eu não vou permitir que haja aborto no meio de vocês. Então o aborto é uma coisa que desagrada profundamente o Senhor, porque você não sabe quanto que custa, quanto vale uma alma para Deus. O mundo inteiro não vale uma alma. E aquela criança que está sendo gerada já é uma alma. Então Deus é completamente, absolutamente, totalmente. Se você é cristão, você não pode jamais pensar em ser a favor de um aborto. Por mais que as condições sejam terríveis, que tenha sido gerado, mas indesejado, no estupro. Gente, a vida, a partir do momento que o Senhor toca na vida, não tem, apaga o passado, apaga o problema. É aquela criança que importa, é aquele ser que o Senhor permitiu, porque o Senhor que dá vida e só Ele pode tirar a vida, entenda isso. Nenhuma que aborte, nenhuma que seja estéril na tua terra, o número dos teus dias eu cumprirei, eu enviarei terror diante de ti, desconcertando todo aquele povo onde você entrar, e farei com que todos os seus inimigos te virem as costas. Aquele povo ouviu falar tanto dos milagres que Deus fazia, todos que estavam em volta, os heteus, os amorreus, os heveus, os perizeus, e eles ficavam apavorados. Nossa, o povo do Senhor está chegando, e quem pode com eles? Porque o Deus deles é muito poderoso. E o Senhor falou, eu vou tacar terror, eu vou colocar medo neles, eles vão ver tanto os meus feitos que eles vão se assustar, eles vão ficar espantados, admirados. Eu penso que muitas vezes o Senhor permite situações terríveis na nossa vida e depois Ele dá livramento nessas situações, porque Ele quer que as pessoas vejam a glória dEle na sua vida. Então, quando você está passando por um vale, quando você está passando por um problema e você não entende, eu te sirvo, Senhor, eu louvo o Teu nome, eu temo o Teu nome, eu te honro, eu te respeito, eu te sirvo com todo o meu coração, com tudo que eu tenho, e tudo isso está acontecendo comigo, mas só que o Senhor quer usar a sua vida para mostrar o milagre que Ele vai fazer, e você vai ser um palco de milagres para o Senhor Jesus, amém? Também vou enviar vespões diante de você, olha só, na frente do povo judeu que estava caminhando ali, que estava indo naquele deserto, ia vespões. Qualquer um que tentasse chegar, as vespas, invadiam as pessoas. E esses vespões, essas vespas que eu vou enviar, isso você vai ver acontecer aqui na palavra, vai lançar fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de você. Um só ano o Senhor pediu. Os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne um deserto e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Então, aqueles vespões iam fazer uma limpa. Num só ano, os não lançarei fora de ti, para que a terra não se torne um deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Olha só, os vespões iam fazendo a limpa, conforme eles iam chegando, eles iam exterminando aquelas bestas feras, aqueles que podiam atacar o povo, inclusive pessoas, né? Pouco a pouco, ele diz, pouco a pouco, em um ano, eu vou lançar eles diante de ti, até que vocês tenham se multiplicado tanto
que vocês consigam possuir a terra por herança. Deus estava ganhando tempo, né? Cuidando dos inimigos que estavam à frente para que eles se fortalecessem, para que eles se tornassem um povo numeroso, permitindo que as mulheres não abortassem, permitindo que as estéreis pudessem dar filhos, porque o povo precisava ser muito grande, porque eles tinham uma luta muito grande para poder chegar naquela terra que já estava ocupada, né? Porém, termos desde o mar, do Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Você sabe que uma das reivindicações dos palestinos, e eles chamam assim, do rio ao mar, você já ouviu essa expressão, do rio ao mar? Pesquisa na internet. Essa é uma expressão muito usada pelos terroristas do Hamas, os terroristas palestinos, os terroristas do Hezbollah, porque eles querem isso aqui que Deus, essa promessa que Deus deu para eles, que é do rio até o mar, seria deles, eles querem para eles. Então eles querem exterminar os judeus, eles querem exterminar o povo de Israel, e do rio ao mar, que é o que Deus deu para os israelitas, eles querem para eles. Eles até hoje lutam por isso, do rio ao mar. Preste muita atenção. Eu nunca tinha prestado atenção, o Senhor chamou minha atenção para isso aqui, por isso que eu demorei para entender esse capítulo. Eu fui pesquisar essa expressão dos palestinos, do rio ao mar. Tudo será nosso. E foi o que Deus deu. Eis que eu porei os termos do mar até o limite dos filisteus e do deserto até o rio. Ou seja, do rio ao mar. É deles, o Senhor que deu. Não farás concerto com eles ou com seus deuses, nem pense em tentar entrar em acordo de paz com eles, porque com eles não tem acordo. É de vocês e ponto final. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Por isso que o Senhor não quer um povo misturado, porque eles vão fazer vocês pecarem, vão fazer vocês adorarem outros deuses, que não sou eu. O judeu é muito fechado com relação ao Deus que eles servem. Se servires aos seus deuses, certamente vai cair num laço para vocês. Por que nós vamos ver aqui no decorrer da Bíblia, o Senhor se revoltou contra alguns lá do povo de Samaria? Eles eram judeus, mas o que aconteceu? Eles se misturaram. Enquanto o povo ficou preso na Babilônia, eles começaram a se misturar com aquelas mulheres e casar-se com aquelas mulheres daqueles povos ao redor, e Deus falou: não, para mim não serve. O Senhor quer que nós busquemos o nosso parceiro, o nosso marido ou a sua esposa no meio do povo de Deus. Ah, mas pode ser que ele se converta. Sim, pode, mas pode ser que ele não se converta também. E você vai passar a sua vida debaixo de um jugo desigual. Então, antes de você tomar uma decisão de se unir a alguém que não confia no Senhor, que não é servo do Senhor, que não teme ao Senhor, que não teme essa palavra, que não conhece, tome muito cuidado, porque o Senhor não aprova. Ele disse: eu vou impedir, porque o jugo desigual é terrível. Imagina você querendo servir ao Senhor, seu marido, sua esposa não querendo servir ao Senhor, falando que tudo isso é bobagem da sua cabeça. Toma muito cuidado, o jugo desigual com certeza traz tristeza e dor para a sua vida. Por isso Deus falou: na tua terra não habitarão, para que não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso vai ser um laço para você. Vai ser um laço na sua vida. Não sirva a deuses que o Senhor não ensinou você a servir. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, e amanhã a gente volta ao capítulo 24, lindíssimo. Lindíssimo também, porque Moisés vai começar a subir um monte, aquele monte onde Deus vai dar a ele as tábuas dos mandamentos. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém?